Graças a Deus por Jesus. Louvo a Deus pela oportunidade. Me chamo Wendel Miranda, obreiro dessa rede abençoada. E como Satanás disse no início, eu não seria muito diferente do meu pai. Foram as palavras que eu ouvi logo quando me converti. E ele estava errado. Mentiu mais uma vez. O Espírito Santo de Deus me concedeu o direito de ser ouvido. E não só isso, ele também me deu as palavras, como um rio que emana do nosso interior. Oxalá que nós continuemos aqui nessa terra, encorajando outros improváveis. Que apesar do que ouvem, a partir das circunstâncias e dos inimigos, permanecem, porque existe uma permanência que gera frutos. O véu se rasgou. O acesso está completamente liberado para nós. E é por isso que você está me ouvindo. Não porque há algo de especial em nós, muito pelo contrário. É porque nós encontramos algo em comum muito especial. Há algo muito especial em mim e em você que nos anela. E é maior do que qualquer circunstância. Eu poderia escrever até um livro ou uma pregação contando o meu trajeto e o trajeto da minha esposa e do meu filho de 2012 para cá. Foram muitas experiências. Talvez alguma delas pode até te qualificar em alguma medida, em alguma proporção. Mas eu escolhi um versículo bíblico do Evangelho de João, João 14 e 12, para te falar da única condição que nos faz permanecer e frutificar. A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 12, diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você pode dizer amém? A única condição é a fé. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. Quantos aqui o Senhor tem chamado nesses dias para fazer as obras que Jesus fez? Para levar salvação a toda casa, estender a igreja para todo lar. A única condição é essa. O suprimento que você precisa é o suprimento da fé. A condição, a habilidade é crer, única e exclusivamente. É graça mediante a fé. É uma constante invariável. Independe do tamanho. A fé que você recebeu para ser salvo é suficiente para cumprir com toda boa obra na minha vida e na sua vida. Eis-me aqui. Nunca tive um nome fácil de decorar. Desde o tempo da escola era difícil saber quem eu era, porque é um nome que é proclamado por último na lista de chamada e difícil de pronunciar. Eu virei o Emerson, o Wenner, o Wender, mas não tinha também uma cor muito diferente, uma cor assim comum, basé, não era preto nem branco, ficava ali no meio. Não tinha muitas habilidades nem muitos conhecimentos. Facilmente eu passaria no meio da multidão despercebido. E hoje eu nem sei contar quantos olhos estão fitos aqui olhando para mim. Por causa de uma pessoa, por causa de um sacrifício, o Senhor nos concedeu o direito de ser ouvido. A sua permanência na fé vai conceder esse direito a você, para você proclamar a verdade do Evangelho no interior da sua casa. É para isso que nós somos chamados. Uma multidão de ministros. Uma nação de sacerdotes, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia? Abre a sua revista na página 4. E eu quero compartilhar algo com você. Mas antes eu quero te alertar para você não cair no engano de achar que já sabe. Porque é mistério. É um mistério que esteve oculto por séculos e por gerações. E aprove Deus revelar a nós. Qual que é a revelação? Cristo em nós é a esperança da glória. Por séculos e por gerações, isso foi considerado por mistério, mas aprove Deus revelar isso de maneira explosiva no meu interior e no seu interior. A verdade de que a expectativa da criação, quando ela arde, é a da manifestação dos filhos de Deus. E muitas vezes nós pecamos na aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos,
aqui, como a mensagem da graça, porque a gente não consegue considerar genuinamente que não sabemos. E acabamos nos perdendo naquilo que nós acreditamos saber. As verdades mais simples do Evangelho são as mais poderosas. E tudo que nós vimos na história da igreja e reconhecemos por extraordinário, aconteceu na sua simplicidade. Porque é o simples quem abre as portas para algo extraordinário. E muitas vezes, quando nós ouvimos aquela velha frase de que Jesus te ama, ela entra ali, para um lugarzinho, na sua mente, nos seus pensamentos, mas não com a mesma eficácia, com a mesma força, com a mesma contundência, de te impulsionar a sonhar, olhar uma nova perspectiva. E assim como está aí na sua revista, eu gostaria que você refletisse por alguns segundos nessa pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para você e qual a importância de nós termos claro nos nossos pensamentos quem Ele é para nós? Que imagem você tem de Deus? Esse Deus companheiro, conselheiro, conciliador, esse Deus de paz, esse Deus salvador, que nós proclamamos com certa habilidade, com persuasão, com eloquência, que nós buscamos as melhores palavras. Quem é Deus para você? A imagem real que faz com que a realidade se transforme no seu dia a dia é a imagem de que Deus? Quem é esse Deus que você prega na célula, que você recebe nos cultos, que você instrui a sua casa, que você compartilha no partir do pão? Em Provérbios 23, 7, a Bíblia diz que assim como você imagina em sua alma, assim é. Hoje, para mim falar para você, para essa geração, na verdade, sobre coisas imaginárias, eu preciso me esforçar muito. Porque nós somos tão bombardeados com imagens que nós perdemos esse poder profundo das imagens que são formadas no nosso interior. E por não conseguir velar por uma imagem interior, muitas vezes nós perdemos a definição clara de alguns fundamentos. E esse é um deles. Quem é Deus para você? Porque na medida que você o identifica, ele assume espaço, posição e influência no seu comportamento e na sua vida. Há alguns anos nós matamos o tédio por causa das telas. Antes, para a gente ficar diante de uma tela, nós precisávamos de um horário específico. Não podia ser no horário comercial. Era na hora da janta, durante um jornal nacional, ou durante a novela, família reunida. Mas de repente isso rompeu algumas barreiras. E de repente a tela estava assim no seu bolso, acessível o dia todo. E aqueles breves momentos de intervalo que nós tínhamos de tédio, onde não pensávamos em nada, acabou. Não temos mais essa opção. Fomos roubados. E sem perceber, nós perdemos a força interior para imaginar. E assim como foram perdidas essas coisas, lá se foram os nossos sonhos. Porque nos tiraram uma imagem interior e nos deram muitas imagens superiores, exteriores, externas. E na multidão de imagens que nós somos bombardeados todos os dias, nós não conseguimos preservar e olhar fixamente para aquilo que de fato faz diferença nas nossas vidas. E sem contemplá-lo não há definição. E sem uma definição clara, não há como estabelecer prioridades. Somos levados por qualquer vento de doutrina. A superficialidade tem roubado a nossa geração. E escondido deles a força que nele habita. Me levantar hoje e falar: jovens, vocês são fortes, parece loucura. Mas com a mesma intensidade que você se arrasta para o pecado, se você aplicá-la para ter fé, você vai perceber que a força está em você. Com a mesma intensidade que você forma hábitos de meia em meia hora, na atualização do feed do seu Instagram,
Se você buscar o Senhor e dedicar tempo e meditação na sua palavra, você forma imagens superiores no seu interior. E aí eu volto a falar para você, assim como você imagina em sua alma, assim é. Quem é Deus para você? Quem Deus é para você? Talvez pareça utópico demais a reflexão, filosófico demais, superficial demais uma reflexão dessa. Mas é tão presente na sua vida e tão decisivo quanto o ar que você respira. A definição de um Deus. Quem Ele é para você. Que importância tem e que local ocupa. O quanto Ele consome dos seus dias. O quanto Ele custa das suas palavras. E o quanto dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades são dedicadas a Deus. É difícil estabelecer prioridades a um Deus indefinido, sem face. A nossa geração tem sido roubada na realidade invisível. Onde nós deveríamos reinar, ser relevantes, pontuais e salgar essa geração, nós somos levados. Porque perdemos o valor que há nas coisas que não se veem. Mas o apóstolo Paulo, ao falar aos romanos, ele fala que o justo viverá pela fé. Ele condiciona a vida àquilo que nós não vemos, àquilo que nós cremos. Há uma força imaginária das coisas que ainda não se tornaram reais. E eu volto a te perguntar, na sua imaginação, quem Deus é? Talvez é difícil você contextualizar e especificar, conceituar Deus agora, pelas suas palavras. Você se sente atordoado, às vezes até perplexo. Mas do contrário, é fácil de conduzir. Quantos aqui já tiveram uma sensação assim, tá bom demais para ser verdade? Pega a sua mão, em algum momento da sua vida, em alguma área, você teve uma sensação assim, tá bom demais para ser verdade. Ou então, em algum outro momento, você pensou assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Alguém já pensou isso? Ou só eu? Já teve essa sensação? As coisas começaram a se encaixar, e aí começaram a dar tudo muito certo, muito rápido. Você ficou assustado e com medo. Por quê? Porque não é normal alguém te abençoar tanto, querer tanto bem para você. Sabe como é que é o nome disso? Consciência de pecado. Por causa do pecado, nós fomos estragados para receber. E não é receber condenação, não, é receber coisas boas. Se eu ver você nas ruas aqui de Aparecida de Goiânia, olhar para você fixamente, vir na sua direção, sacar minha carteira, arrancar uma nota de R$50 e te der, você fica feliz? Sim ou não? Fica ou não? Fica não? Não está precisando, né? Você fica feliz. Mas se um outro dia eu te vejo novamente, e eu vou na sua direção, e te dou uma nota de 100, o que acontece? O que você pensa na hora? Sinceramente. Você fica mais feliz ou você pensa assim, o que esse cara está querendo? Quais são as intenções dessa pessoa comigo? Será que ele está pensando que vai me prender de alguma forma? Eu não estou pedindo nada para ele está me dando porque quer. São pensamentos comuns ou não? Sim ou não? Se alguém aparece ofertando demais na sua vida, você se sente liberto ou você se sente restrito? Encurralado, com medo de continuar recebendo e amanhã a dívida chegar e for grande demais, porque você não tem condição de suprir. A oferta é demais para a demanda que você está disposto a empreender. Por que tanta restrição? Única e exclusivamente por causa da sua consciência de pecado. Nós fomos estragados lá no Éden, por causa do salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E da morte veio todo medo que te paralisa e te atrapalha a romper
te atrapalha ter expectativa e esperança de coisas boas. E você, sem perceber, reage dia após dia, abortando o canal da bênção na sua vida. Porque você, mais do que qualquer pessoa, exceto Satanás, nessa terra, sabe que você não merece. E aí todas as vezes que as coisas parecem desenrolar para você, você já arma o botão de freio, break, stop, e já fica com a mão ali, opa, vamos devagar, cautela. Porque nunca ninguém me abençoou assim. Nunca ninguém pensou tão bem a meu respeito assim. Inconscientemente você vai se encurralando para não ser abençoado. Por causa de uma consciência. A consciência de que o seu salário está chegando. O salário do seu pecado está às portas. Em algum momento vai ter um acerto de contas. Preservar uma mensagem de esperança para quem espera uma condenação é um desafio muito grande. Falar de uma promessa que ainda não se tornou real para uma geração que não sabe esperar é um desafio muito grande. Mas permanecer na esperança é muito mais difícil. E o seu desafio é grande por causa do pecado. Gênesis, capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. O capítulo 3 do livro de Gênesis é o episódio da queda, comum para nós. E como eu falei aqui, nós testificamos juntos, na sua consciência, muito presente, por causa de uma raiz natural. Eu não preciso te ensinar, desde criancinha, a esperar juízo. Automaticamente a sua consciência faz isso antes de você processar as possibilidades de resultados a partir da sua atitude. Nós não precisamos dar cursos para ensinar para as pessoas o que é pecado. Eu nunca precisei ensinar ao meu filho, de 1 ano e 9 meses, a dar tapa, se defender, morder, dar espasmos de raiva. Nunca precisei. Já veio com esse defeitinho de fábrica. Agora, pelo contrário, eu preciso estar lembrando ele de alguns comportamentos que são superiores, melhores, que se identificam melhor com a nossa família do que o comportamento que ele trouxe da fábrica que ele foi criado, que está com problema, por causa do pecado. A palavra lá no Éden era: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morre. Mas eu e você, muito rapidamente percebemos que não teria como ter Abel e Caim se Adão tivesse morrido fisicamente, é ou não é? Sim ou não? Não tem como ser filho de um defunto. Mas foi o que aconteceu. Eles comeram, foram mortos, mas tiveram filhos. A morte não foi física. E também não foi uma morte na alma, porque ele continuou tendo atração, desejo, sentindo vontade. Por isso que ele se relacionou com Eva e teve 2 filhos. Mas hoje houve uma ruptura numa linha de relacionamento com Deus. Uma morte espiritual. Um amortecimento. Naquele momento da queda, o homem foi separado da vida. E vida aqui não é o que nós contabilizamos de dias vividos aqui na terra. Vida aqui é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. A árvore da vida que estava no meio do jardim. O acesso foi interrompido. O acesso ao quê? O acesso a Jesus. Invariavelmente nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos.
E todas as duas árvores, elas davam frutos bons para serem comidos e bons para o entendimento. Se você vai na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 2, você vê que quando Deus forma a árvore, ele já forma ela com essas características. Então não tinha nada de especial na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha fruto, mas um fruto condenado. Se comer, vai morrer. E Adão comeu. E a morte enterrou os nossos sonhos e a nossa expectativa. Se o justo viverá pela fé, e nós matamos essa realidade invisível, a convicção das coisas que se esperam, nós perdemos tudo. Porque segundo o apóstolo Paulo, sem fé não há vida. E todo o potencial visível que nós temos diante dos nossos olhos, um dia foi um sonho na mente de alguém. Ganhou vida, ganhou cor, espaço e relevância na mente de um homem, até que se tornou um equipamento de som, um amplificador de voz, um automóvel, uma casa, uma edificação, um prédio, uma indústria, uma máquina. Todas nasceram em um cenário intangível, invisível, na mente humana, porque assim como imagina em sua alma, assim é. Quem é Deus para você? Quais são os pensamentos a respeito dele? Quais são as suas expectativas diárias com esse relacionamento e com essa realidade de Cristo em nós? De um Deus que habita no nosso interior. Quais são os sinais dessa separação no nosso dia a dia? Quantos e quantos dias e quantas circunstâncias, fatos e resultados passam diante de você todos os dias, sem que você perceba que você venceu 24 horas, única e exclusivamente reagindo a impulsos? Qual foi a última vez que você levantou e determinou a sua agenda e cumpriu com todos os tópicos? Qual foi a última vez que você respondeu um sim de bate-pronto para um convite de uma comunhão no final de semana? Que você foi postergando e deixando para ver o que acontecia. Porque nós nos acostumamos a ser guiados por essas circunstâncias. Para nós, os brasileiros, já temos até uma faixa timbrada no peito ou na testa. Que nós temos um jeitinho especial de resolver as coisas. E o jeitinho é o jeitinho da última hora. Ou seja, você vai retardando a sua iniciativa por falta de discernimento. Você não sabe de fato o que você quer. E isso está lá no seu espírito. E você vai vendo o que vai acontecer. Quais são as oportunidades que vão se abrir. O que vai acontecer nas próximas horas. E dependendo do que acontecer, você toma um posicionamento. Ignorantes e alheios àquilo que é a proposta de Deus para nós. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, ali, num plebiscito celestial, Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Tenha ele domínio. Então tinha uma proposta. E a proposta era ser imagem e semelhança daquele que nos criou. Se você volta alguns versos atrás, no capítulo 1 também, você vê que a terra estava sem forma e vazia, e tem uma contrapartida dos céus. Disse Deus: haja luz. Deus não espera um movimento, um terremoto, uma tempestade. Não espera que a terra faça algo para merecer uma transformação. Ele tem iniciativa. Ele tem discernimento. Ele viu que havia trevas, caos, e o Espírito pairava sobre as águas. Então ele tem uma atitude. Ele não é recessivo, ele não é reativo. Ele age e determina as circunstâncias. Porque ele tem uma identidade clara. Sabe muito bem quem ele é. Ele é decisivo. Ele tem uma imagem plena no seu interior. E ele viu que as trevas não eram boas. E ele disse: haja luz, para que houvesse luz. E testificou: a luz é boa. Ela traz discernimento. Ela traz vida. Ela faz visível todas as coisas. Mas a nossa distância dessa árvore da vida ofuscou a nossa visão, a nosso respeito a respeito de quem Deus é. Todas as possibilidades sonhadas na mente de Deus
foram interrompidas por causa do pecado de Adão. E todas as vezes que você retira a criação do local que ela foi criada, estabelecida para viver, nós aumentamos o grau de dificuldade da vida delas. Se você arranca uma planta terrestre e a coloca na água, você aumenta o grau de dificuldade, encurta os dias dela e a existência dela na terra. Ela tem um potencial por causa de um ambiente, porque foi criado para aquilo. Da mesma forma, se você arranca um peixe da água e coloca ele para viver com os cães de um canil, você também encurta os seus dias e faz com que os últimos minutos dele aqui nessa terra se tornem muita fadiga, muito cansaço. Vai haver muitos cardos e muitos abrolhos. E assim como todo o resto da criação, eu e você fomos criados para um ambiente específico. Nós fomos criados para viver na presença de Deus. E assim como o peixe não pode ser arrancado da água, as plantas não podem ser retiradas da sua raiz da terra, você também não tem vida fora da presença de Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para o relacionamento. Que nível de relacionamento? Com que tipo de intensidade Deus esperava se relacionar comigo e com você? Nós olhamos para os evangelhos e vemos um Deus Emanuel. É um Deus conosco, e achamos maravilhoso, achamos oportuno, é Deus conosco, Ele está na mesa, dividindo o pão, Ele está no barco, a paz, em meio à tempestade, Ele está caminhando conosco. Mas ainda não era o plano perfeito de Deus. Ao final do seu ministério, Jesus ali reunido com os seus discípulos, Ele toma pão e vinho, e Ele manda que façam uma recomendação em memória dele. Ele manda que o homem coma e beba. O interessante é que toda a problemática lá no Éden começou com comida. E agora a última recomendação do Deus conosco é para que o homem voltasse a comer. E fizesse para se lembrar, não mais do pecado, mas de Jesus. Deus não tem problemas de amargura, Ele não tem problemas com o passado. Ele tem uma clareza de definição muito grande a respeito de si. Quem tem dificuldades com o nosso presente, com o nosso passado, somos nós. Mas o pão é carboidrato, o trigo é energia rápida. De manhã, quando você acorda, antes das suas atividades matinais, você prepara ali um pãozinho com manteiga, amém? Ou é só lá em casa, que a gente é apaixonado por pão com manteiga? Café quentinho. Aí você senta, pão com manteiga, café quentinho, você come, levanta outra pessoa. Fica muito mais fácil sorrir depois de um pão com manteiga e um café quente. É ou não é? Sabe por quê? Porque o carboidrato tem essa qualificação de se tornar energia rapidamente, ser desfeito no seu sistema digestivo rapidamente. E o que você come, muito rapidamente, se transforma em sangue. E rapidamente está correndo nas suas artérias, no seu sangue. E Jesus falou assim, ó, faça isso em memória de mim. Se você ainda tem dúvidas do tipo de relacionamento, ou de tipo de presença que você deve desfrutar, é essa presença tão íntima, que faz com que o Criador de todas as coisas caminhe nas suas veias. Esteja entre as suas células, na sua corrente sanguínea, pulsando, dando sinais de vitalidade, em todas as suas decisões. Eu sei que nós nos acostumamos a falar de um relacionamento com Deus, fazendo comparação com um casamento, mas você não consegue correr na corrente sanguínea da sua esposa, e nem a esposa na do marido. Deus te quer muito mais. Ele quer muito mais proximidade, Ele quer muito mais intimidade. Porque Ele sabe e testifica pela sua palavra que isso sim é que é vida. E é por isso que a árvore lá no meio se chamava árvore da vida, porque desde sempre era para nós termos comido em memória de vida. E quantos de nós têm se perdido comendo para condenação?
com expectativas aleatórias e nos conformando às circunstâncias muito aquém daquilo que nós fomos desenhados para ter, por causa de uma consciência pecaminosa. Perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados, todos eles, pelo sangue. Perdoados são os seus pecados. Mateus capítulo 27, verso 46, a Bíblia diz: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O véu se rasgou. O acesso corrompido pelo pecado no Éden, que promoveu expulsão, separação da vida, foi completamente restaurado. Jesus veio e proclamou: eu sou o caminho, eu sou o acesso, eu sou a porta. E aqui ele assumiu um nome ainda não proclamado pelos seus lábios: Deus meu, Deus meu. É a primeira vez que Jesus chama Deus de Deus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele o chamou de Deus para que eu e você pudéssemos chamar de Pai. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar, para que nós pudéssemos subir a posição de filho. Ele se fez indigno, impuro, assumindo o pecado da humanidade, para que eu e você fôssemos recondicionados ao início da proposta. E voltássemos à posição de onde fazem possíveis todas as promessas de Deus para nós. A posição de filho. Você foi criado para ser amado. Fala assim: eu não tenho consciência de pecado. Eu tenho consciência plena de perdão. Abre, por favor, Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Fala assim: eu não penso de mim mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Uma medida de fé foi repartida a cada um. Quantos ficaram sem? Olha para o texto. Alguém ficou sem? Uma medida de fé foi repartida a cada um. Todos receberam uma medida de fé suficiente para a sua salvação. E a respeito dessa quantidade de fé, o apóstolo Paulo fala: não convém que você pense a respeito de você mesmo de outra forma, senão segundo a medida de fé que você recebeu. Se você tem fé suficiente para vencer a morte, para ser arrancado do império das trevas e viver no reino do Filho do amor, Jesus, você tem fé para todas as outras coisas. Mas na aplicação é muito difícil. Assumir a posição de filho de forma ousada, corajosa, é desafiador. Eu li esse texto desde quinta-feira, muitas vezes. E a 15 minutos ali de louvor, eu tinha plena convicção de que algo poderia dar errado. Eu preparava, e isso reforçava no meu interior, enquanto eu lia, a minha identidade em Cristo. Eu sou filho, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e aqui não está muito longe, a pressão de tantos olhos, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ainda assim, é desafiador assumir a posição de filho, humildemente. Porque foi isso que nós fomos chamados para ser e fazer. Qualquer outra coisa, longe dessas posições desafiadoras,
é incredulidade. Deus nos acendeu para colocar no pináculo, nos montes, nas posições de destaque, das cidades de destaque. Ele não nos acendeu para nos esconder embaixo de um alqueiro, e nem para que nós fiquemos guardados embaixo das camas. Ele nos acendeu para um posicionamento. Eu aprendi muito cedo a fazer armadilhas para mim. Porque não foi difícil descobrir que eu não era muito jeitoso para estudo. Foi fácil, rápido. Eu tinha um desejo de ser um jogador de futebol e eu usava a escola para jogar futebol. E as notas eram aquelas. Eu fazia gols nas quadras, mas no boletim eu tomava bola na trave. Muito rapidamente ficou claro para mim, eu não levo muito jeito com os estudos. Vou precisar resolver isso de alguma forma. E eu também não me vi como alguém muito trabalhador, nem com muitas habilidades. Falei, não tenho muitos talentos. Também não gosto de estudar, eu tenho que dar um jeito nessa minha vida. Talvez também esteja a sua história. E eu vi que para não continuar um preguiçoso, eu precisava fazer algumas armadilhas para que eu pudesse cair. E foi assim que eu comecei a liderar. Era muito tímido, tinha muita vergonha de falar. Muito. Mesmo que tivesse algum tipo de conhecimento, alguma sensibilidade, tinha muita vergonha de falar. Mas eu vi que aqueles caras que falavam muito e falavam bem, eles se sobressaíam. Falei assim, eu vou então entrar aí, porque agora eu vou ser obrigado a falar. E foi o que aconteceu. Quando essa porta se abriu, eu comecei a fazer outras armadilhas. E hoje mesmo, na última armadilha que eu me fiz, que me colocou aqui nessa latada, quando deu umas 4 horas da tarde, eu tive uma sensação assim. Mas não tinha como mais desistir, porque eu já tinha caído na armadilha. Todo mundo ali, já acreditou, o Wendel vai ser pastor. Não tem mais para onde correr, agora fica feio demais. Wendel, agora você tem que ir. Você vai decepcioná-los. Eles acreditam em você, alguns fizeram até investimento. Falei, essa armadilha foi boa. Não tem mais opção. Não pense de si além do que convém. Mas também não se aproprie de definições a respeito de Deus além do que convém. A obra da cruz é poderosa o suficiente para nos substituir e para nos devolver o acesso. Quando Jesus fez uma definição a respeito de quem ele era para os discípulos, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria para o Pai a não ser pelo caminho. Certa vez, estava pensando em fazer algum tipo de empreendimento, para ver se eu enriquecia da noite para o dia. E eu percebi uma coisa, que as empresas mais bem-sucedidas da terra, elas são só um ponto de acesso. Olhei para a Uber, famosa, grande, uma potência, não tem nenhum carro, mas leva passageiros de todo o canto do Brasil para todo canto e para toda cidade, sem carro. Mas o que ela é? Ela é um ponto de encontro, ela é um acesso, ela é um caminho. Uau! Por que eu não percebi isso antes? Olha o tanto que isso é bíblico. Jesus veio e falou assim, a chave para a prosperidade é um acesso. E o cara da Uber percebeu. E se tornou um acesso para alguém. Alguém que quer viajar com alguém que tem o carro para levar. E o que a Uber faz? O acesso. Ficou rico. Jesus encontra e dá o valor da vida quando ele fala que de nada vale ao homem ganhar todas as coisas, ou o mundo inteiro, se ele perder a sua alma. E ele se torna um acesso para todas as vidas. E a todo aquele que crê é posto em Cristo Jesus. Se há valor em uma vida, há muito valor em Cristo, porque nós estamos nele. O véu se rasgou. O acesso foi completamente liberado. O acesso à vida,
A vida que promove o discernimento claro para você tomar decisões ao invés de ser arrastado por circunstâncias. Deus veio para que nós tivéssemos luz e pudéssemos vê-lo de maneira clara. Mas o pecado promoveu um distanciamento entre nós. Mas Jesus veio nos proclamar um novo nome. Abba Pai. Papaizinho. Você consegue falar? Você ainda acha infantil demais? Papaizinho, parece ridículo. Passei da fase. Já estou aqui com alguns cabelos brancos, ficar chamando de papaizinho, não é legal. Papai, papai. Feche seus olhos. Começa a chamar Deus de Pai. Papai. Papaizinho. Se ainda é uma trave nos seus pensamentos, ainda não há liberdade em nós, não há liberdade dos filhos. Se você ainda se preocupa demais com o que as pessoas estão pensando ao seu derredor, ainda não alcançamos a liberdade plena. Se ainda há reservas e restrições, você ainda não consegue declarar papaizinho, papaizinho, papai, pai. Ainda há separação entre nós. O véu ainda não se rasgou completamente. Se você ainda não consegue bradar claramente, Pai, um grito de socorro. Em Lucas, no capítulo 15, entre algumas palavras, os evangelhos nos mostram a parábola do filho pródigo. E eu acredito que você conhece bem a história. São dois filhos, um pródigo e o outro legalista. Um simplesmente não conseguiu acreditar que o pai era mais gastador do que ele. E o outro não conseguiu crer que o pai tinha mais juízo e justiça do que ele. Um resolveu ir para gastar porque o pai não sabia gastar, no entendimento dele. E o outro resolveu ficar para mostrar que era justo. Mas mal sabia ele que justiça maior era a que habitava no pai. Talvez por muitas vezes você olhou para essa parábola e se achou na posição de um dos filhos, mas nunca conseguiu perceber que o pai era um pai de justiça, mais gastador do que qualquer filho pródigo pode ser. E decidiu gastar tudo o que tinha em meu favor e em seu favor. A Bíblia fala que esse filho que saiu, gastou a riqueza que o pai deu para ele, toda em orgias. E quando ele estava desamparado dos amigos, ele sentiu fome, porque comia da lavagem dos porcos. E isso fez lembrar que na casa do pai, os trabalhadores tinham recurso, comida, alimento em fartura. Comiam melhor do que cuidadores de porcos. Talvez, quando nós olhamos para essa atitude desse filho, nós o condenamos muito rapidamente. Canalha, só voltou porque estava com fome. Só voltou porque as coisas ficaram ruins demais. Ele não está nem aí para o pai, ele é o mesmo. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, ele fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sei que nós somos tentados a achar que ele só era um canalha com o estômago roncando. Mas eu falo para você que o Espírito já o impelia para fazer aquilo que devia ser feito. E ainda que fosse por fome, o Espírito sobremaneira intercedia por aquele filho e fazia com que ele procurasse o caminho de volta, o caminho do Pai. Talvez você não está conseguindo hoje discernir a sua fome e nem fazer a escolha pela volta. Eu quero falar para você que o Espírito te assiste na sua fraqueza e nenhum louco errará o caminho. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Em algum momento ele vai fazer você lembrar: na casa do meu pai até os servos têm vida melhor do que isso.
Não foi para isso que eu fui criado. E nesse lampejo, esse filho pródigo volta para casa. E a Bíblia fala que o pai, avistando ele de longe, se compadeceu. Esse pai era a única pessoa na história capaz e posicionada para usar de juízo e disciplina com esse jovem. Mas ele não conseguiu ser muito mais que um pai. E ele olhou para as condições, ignorou todas elas e agiu com compaixão. Da primeira vez ele não conseguiu ver que eu era muito mais gastador que ele. Dei tudo o que eu tinha e que lhe cabia, antes do tempo, antes de morrer. Ele não percebeu, mas dessa vez ele vai ver. Um pai de esperança, um pai de amor e um pai gastador. Certamente com o passar do tempo, enquanto ele perdia, esse pai acumulava mais alguma coisa para um novo reposicionamento. A Bíblia fala que esse pai, quando ele avistou esse filho ainda longe, ele correu. E as vestes daquela época não eram tão esportivas e atléticas quanto as que nós temos hoje. Eram saias desconfortáveis para correr, limitavam os movimentos. E a cultura muito mais rígida, não era legal. Mas aquele pai não tinha opção, ele tinha que mostrar ali as suas roupas de baixo, parte do seu corpo, para poder ir na direção daquele filho. E a palavra correu aqui é sprint. Não é uma corrida, não é um trote para chegar um dia ou em algum momento. Não, ele correu desesperadamente. Ele deu um tiro imediato para chegar rápido. Compadecido, correu, abraçou e beijou. Hoje, no intervalo dos cultos, eu me deitei um pouquinho para tirar uma pestana, como diria meu avô, para dar uma cochilada, e meu filho dormiu. Minha esposa está servindo os kits, veio mais cedo, ficou só os dois homens, os homens da casa. E ele dormiu bem mais do que eu, e eu cochilava preocupado com a palavra. Vai dar certo o nome de Jesus. De repente ele acordou, papai, 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 subiu aqui em cima do meu peito. Quando ele montou aqui assim, olhou para mim com aqueles olhos verdes, eu tive uma visão do céu. Só que ele tinha feito cocô. De verdade. E só estava de calça, não é calça plástica mais, só estava de fralda descartável. Assim, bem próximo do nariz do papai. Sentou assim, colocou a mão assim no meu ombro e falou assim: pototó? Além de ter feito cocô, ele fez pocotó. Talvez você não tenha filhos ainda, você está falando, essa coisa assim, bufando aqui, mau cheiro. Eu falei assim: vem cá, deixa o papai te dar um beijo. Ele virou o rostinho, eu beijei, dei um abraço no papai. Ele segurou forte por alguns segundos no meu pescoço. Esse filho estava alimentando porcos, vivendo uma vida miserável, e veio sujo do pecado da rua, empoeirado com as coisas dessa terra, mas voltou para os braços do pai. Era o suficiente. Eu limpei meu filho depois, mas em nenhuma das partes da minha história e no meu relacionamento com ele deixou de ser quem ele é. E eu posso estar fazendo o que for, se eu ouvir qualquer tipo de ruído que expresse aos meus ouvidos que ele está me chamando, eu largo e vou na direção dele. Não importa o seu comportamento e nem a forma, muito menos os motivos pelo qual ele está gritando. Basta ser quem ele é. Você basta ser quem você é. E você é filho amado de Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Essa é a imagem que o Espírito Santo de Deus forma agora no seu coração. Deus Pai. Queria que você ficasse de pé. Sem perder esse ambiente, queria que você fechasse seus olhos e começasse a dizer: Pai, eu te amo, mas eu sei que o seu amor é maior por mim. Ainda que eu insiste em amá-lo, a sua palavra, a sua obra, em servi-lo,
e ficar na tua casa, fazendo aquilo que eu acredito ser certo, fazendo aquilo que eu acredito que o Senhor espera que eu faça, o seu amor rompe com todas as barreiras comportamentais. Toma os meus pensamentos, envolve o meu coração, e não importa o quanto de poeira se acumule nos meus pés, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Você é amado. Você é amado. Você foi criado para ser amado. Jesus ama você especialmente. Ele te ama. Pega suas mãos. Me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. Quando de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Pega suas mãos. Renda-se ao amor de Deus. Sinta-se tocado pelo amor de Deus nessa noite. Grite isso se você pode.